心脏原高低要大，你大，心脏啥要大。Salve, irmão Tanakai, bom dia. Muito bom dia a você, hein? Que a luz interior de todos que escuta possa estar em concruio com a paz e assim a nos iluminar, hein? E que fique assim, bem, como diz aqui, terra, calmo, tranquilo. E vamos conversar com os corações, né? Sim. Muito bom, hein? E pelo que o Edson me contou, seria interessante hoje falarmos sobre uma questão de uma das ciências humanas, de um dos males humanos, que seria a angústia, a depressão, e a forma que os irmãos espirituais podem estar auxiliando a nós mesmos nos libertarmos desse problema? Depressão, angústia, tristeza, mágoa, autodesleixo, culpa, tristeza, e vai assim, vários tipos de sentimentos classificados ante o momento da existência do ser que vive como algo ruim, como uma doença. Tanaka entende que o corpo padece daquilo que desnobrece, no sentido de contrário, tira a nobreza, ou tenta pelo menos obscurecer a nobreza do espírito. Em primeiro lugar, Tanaka tem uns pontos de vista assim muito particular, muito definido, sobre os aspectos da mente, do grau consciência e do ego. Se você fizer a gentileza e a cordialidade com Tanakai de permitir Tanakai dar um parecer sobre essas três coisas antes de falar depressão. Por favor, irmão, fica à vontade. Muito obrigado a você, hein? Começamos com a mente. A mente é nossa usina de força que cria na matéria o que nós trazemos do abstrato, da essência, do espírito. Só que ante esse desvelar, esse fruir do espírito puro, o espírito precisa se transparecer na realidade pelo desejo, pela vontade, que de alguma forma é filtrado pelo grau consciência e de alguma forma é manipulado pelo que vocês chamam de ego. Nós entendemos que muitas filosofias falam assim: ego lá embaixo, consciência no meio, mente em cima e espírito ao redor. Tanakai, de uma forma muito acanhada, deixando assim bem explícito que é apenas uma colocação de coração para coração, que é o verdadeiro mestre, a vida, dentro de cada um de todos nós. Nós entendemos que o espírito é puro, é ileso da bondade que o ego se compraz, de que o grau de consciência alimenta e de que até mesmo as propriedades energéticas
ante o energismo do ato e da atitude do ser humano possa conceber como bom. Como também o mesmo espírito é ileso totalmente das maldades formatadas pelas maledicências que o ego se arruína, que a consciência pode construir e que a mesma propriedade da mente, com sua energia ante o energismo do pensamento psicológico, dos emoções e sentimentos do homem, do ser, carnado ou desencarnado, possa consigo nutrir ou mutuamente interagir, ok? Sim. Se nós temos isso do ponto de vista muito particular, Tanakai, por favor, hein? Entendemos que o espírito é puro. Tanakai não está falando em tom religioso, mas está falando em tom espiritual. Tanakai não está falando em tom espírita. Tanakai está falando em tom espiritual. Essência pura, não bruta, mas absoluta. Pois então, Sim. essa propriedade de espírito puro, não ligando com religião nem filosofia espírita, apenas é Deus. Podemos conceber isso como Deus Espírito que está dentro de nós, que não nos impõe, não nos obriga, não nos corrompe, mas o fato de ele ser o que é dentro de cada um de nós, nos coloca possuidores da existência e manipuladores da vida. Amor é existir e viver. Ou, aquele que bem se ama, nada mais faz de que viver amando-se, porque existe. Puxa, então? Então, indo dentro desses aspectos, que Tanakai não está enrolando, é apenas para as pessoas pensarem e sentir. Porque muitas vezes vemos espíritos, tipo Tanakai, assim, como um Tanakai da vida, né? Assim vocês falam, que vem na Terra, fala bonito, fala calma, aparentemente de uma forma serena, espírito mansitude, né? Mansicitude, calma. Mas Tanakai usa a raiva para dissolver tudo que há de ódio. O Tanakai usa a raiva, porque a raiva não é algo ruim. Torna-se algo ruim quando você direciona aquilo com prepotência e coliga aquilo que você direciona ao outrem, a outra coisa, com a potência da posse. Vamos tirar o nome raiva e vamos botar amor. Olha quanto amor possessivo que tem aí. Isso não é raiva? Sim. Agora, se você tiver, não raiva de ajudar o outro, mas usar essa energia, esta sombra oculta que fica dentro de vocês, não sombra de escuridão, mas como uma canícula de como diz assim, suavizar as suas ações, tenha a raiva como um alerta para a autorreflexão. O medo nada mais é do que um degrau a ser pisado em cima, não com autodesleixo, mas com carinho e cuidado. Porque o medo, se for bem usado, dá firmeza à nossa autodelicadeza de, no mínimo, sempre mergulhar para dentro de si, para buscar a ciência de quem é, para coexistir de sã consciência em tudo que faz. Puxa, então, isso não é filosofia budista, isto não é filosofia taoísta, isto é amar próprio. E amor desinteressado, amor incondicional. Puxa, então, o espírito puro, o espírito é Deus. Só que quando o espírito é puro, e agora vamos levar para o lado da doutrina espírita e das grandes doutrinas que coligam a imortalidade da alma, nós entendemos que este espírito é uno em vibração. Todos somos um. Todos nós pertencemos a uma coletividade
que mesmo por egos separadas, por grau de conscientes bem colocadas em pontos distintos e distintas ao mesmo tempo, vem, provém e é parte da mesma essência, espírito, amor, vida ou existência. Isto deixando bem claro para as pessoas que Tanakai fala dessa forma para fazê-las sentirem-se por elas, não pensarem pelo Tanakai. Hein? Então vamos agora descer a escada. O que é a mente? Mente é espírito, Tanakai? Espírito puro é mente? Não. O espírito emana-se de si mesmo, emanar. Se as pessoas fizerem a caridade, não para mim, mas para elas de procurar o que é o significado de emanar. Não de se expandir. Se expandir, você se expande para um lugar. Emanar, você emana para todos os lugares. Sai do seu eixo, sai do seu centro. Ela apenas não sai das suas bordas, como a expansão. Expansão, você sai pelas bordas. Emanação, você cresce por dentro. Ok? Sim. De uma forma mais simples, hein? Então, quando você emana por dentro de você, você não vai criar uma energia podre, uma energia suja. Peço perdão pela palavra podre, mas para ficar mais claro, hein? Sim. Você não vai emanar uma energia podre, uma energia ruim, uma energia dual. Você vai emanar uma energia. E essa energia, ela é quintessenciada. E ante essa quintessência, ela acaba também por ela emanando outro tipo de energia. Que não é que vai se distinguindo totalmente do espírito, mas vai equacionando como quântico. Um espírito sobre espírito, sobre espírito, sobre espírito. Como subcamadas energéticas ou vibracionais de um corpo único, mesmo quintessenciado, superessenciado, que é um espírito, como uma bolha de sabão. Se eu não me engano, o Benedito já falou isso em outros lugares. Sim. O espírito é uma bolha de sabão, uma dentro da outra. Entre o espaço físico, se lá podemos dizer, de uma bolha a outra, para não se tocar, existe a gravidade energética chamada mente. A mente cria tudo o que há de realidade para a bolha de sabão continuar redonda. Interessante. Pensa nisso, o Tanakai está falando, né? Mas não podemos entender que a mente é mais do que espírito. Não, não é mais do que espírito, não. A naturalidade do espírito puro é uma coisa. A natureza da mente nem sempre vem com a naturalidade pura em essência. Ok? Sim. Hoje nós falar parece nível diferente, mas está na hora que as pessoas precisam pensar um pouco também, né? Sim, é verdade. É muito fácil ouvir um espírito falar e vocês entenderem tudo. Vamos estudar, vamos se autoestudar, hein? Entendo. Então, perdão, não é arrogância, Tanakai, é amor, hein? Sim. Feito o meu momento. Então fica mais fácil. Entre essas bolhas tem a mente. A mente é uma energia. A mente ela não está dentro do corpo físico. Ela está a pairar em todo o macrocosmo físico, que a terceira dimensão pode abarcar, e aqueles que alimentam a terceira dimensão como seres raciocinantes e pensantes, ou até com embrionário raciocínio, alimentam como real, verdade ou verdadeiro, ok? Sim. Então, a mente está em toda a Via Láctea. Por isso que as pessoas, pela sensibilidade, não apenas pela mediunidade, mas principalmente pela sensibilidade, pode e são antenas parabólicas do tudo que há no macro-universo. Mas esse tipo de conhecimento para alcançar essa canalização não é apenas no estudo literário físico que vê-se para fora, mas é no estudo eternizado espiritual das bagagens que tem cá dentro de si, como espírito mortal.
Ok? Entendo. Homem, conheça-te e a verdade os libertará. Sim. Pois então, indo dentro do contexto, já vou encerrar esse pedacinho. Indo dentro desse contexto, nós entendemos que quando este emaranhado de energia chamada mente propulsa, porque tudo pulsa, é muito interessante, espírito, se dessemos uma propriedade ao espírito, o espírito ele não pulsa. Pulsar é uma coisa, vibrar é outra. Pulsações vibracionais é uma coisa. Digamos que ele vibra. O espírito vibra. Essa vibração do espírito é pura. Mas a mente humana pulsa. Cada pulsação da mente, lembrando que isso é apenas uma forma para ficar mais humano, para as pessoas entenderem, Sim. cria perante a realidade terceira e quarta dimensão o que vocês chamam de consciência. Enquanto o espírito está lá, de uma forma simbólica, inerte, mas a inércia dele é possuidora do todo, não do tudo que há, é do todo que há. O mesmo de si por si próprio cria a mente que proporciona ao mesmo um terreno para ele ter uma forma, que até então ele é apenas a essência. Puxa, então? Sim. E esta mente passa a ser a forma do espírito que começa a criar as repartições, os labirintos, o dicionário, o mapa sagrado, os níveis de consciência, para como o espírito lá interagir e andar. Ok? Entendi. Muito bom. Tanakai está tendo dificuldade pela ignorância Tanakai. Peço perdão. Hein? Então, o que acontece? O espírito Tanakai, ele se move da onde ele está para vir ter essas vivências? Não. O espírito se emana. Ele se gradua em sua emanação em supras realidades, em multi-universos. Que aqui nessa dimensão de vocês estão incorporados no corpo físico, vocês não estão carnados totalmente no organismo orgânico. A consciência daqueles que me escutam agora como espíritos é uma fração ínfima, diminuta, pequena, ante os espíritos em si, como diz na Terra, que tudo é uma coisa só, espírito puro, que está também vibrando nos outros corpos sutis. Como aqui no Brasil, desde o corpo do petérico, corpo astral, corpo mental, corpo casual, corpo búdico, corpo átmico, e assim outros corpos que existem. Puxa, então? Então, o que vocês estão vivendo aqui é uma fração idêntica, só que em graduação, em pulsos da mente, em frequências da consciência, em atuação do ego, muito ínfima, muito pequena, perante aquele espírito puro que você é, no todo que há. Essa ideologia é um pouco diferente, porque quando nós falamos no todo que há, vocês vão dizer, mas Tanakai, você está dizendo que eu tenho um pouquinho do sol? Sim. Você está dizendo que eu tenho um pouquinho do mar? Sim. Você está dizendo que eu tenho ar? Sim. Você está dizendo que eu sou pó cósmico? Ok. Puxa, então? Sim. Isso é espírito, porque espírito é vida. Você que está me ouvindo é fragmento subatômico equacionado em partícula virtual da criação do macrocosmo. Idêntica aos meteoros, idêntica à formiga, idêntico ao metraton. Quais são os deuses? Puxa, então? Então, esse tipo de coisa interessante, já estou enterrando agora mesmo, segunda vez falo, perdão. Não tem problema. Então, esse tipo de coisa ainda é muito mal interpretado. Muitos vão até dizer, Tanakai falou e não falou nada. E realmente, eu não estou falando para os ouvidos, não? Estou me expressando em emanar para os corações.
Então a mente, ela cocria realidades vibracionais, impulsos de vibração, em ondas vibracionais. E essas ondas vão criando labirintos que vão proporcionando o que vocês falam de consciência. Essa inconsciência vai vagando muitas vezes em grupos que vocês chamam aqui monádicos, hein? Sim. E essas mônadas assim vai se espalhando e aí vai. Mas vamos levar aqui agora, terceira dimensão, um ser carnado que me ouve. Tanakai, eu sou espírito? Sim. O que lhe preenche de vida é o espírito. O que realiza tudo que tu vê, como você entende como vida, é a mente. O que gradua você quantificar, qualificar, desfrutar, influenciar tudo que há você no meio e tudo que há no seu meio também, é o seu grau de consciência. Tem um ditado que diz, muitas vezes as pessoas estão com a felicidade em um palmo da frente da face, mas não vê nada. Isso é grau de consciência, hein? Pensa no que eu estou falando. E Tanakai, onde é que entra o ego em tudo isso? O ego é como você vai se desmembrar, é como você vai se desvelar em cima e sobre, em cima de si mesmo, ante tudo isso. É como você vai interagir com tudo isso que existe a teu redor. Então o ego não é um criminoso maldito. O ego é aquela pá que foi lhe dada em suas mãos. Você pode cavar, jogar para trás e seguir, ou você pode cavar e se atirar no buraco e se tampar. Há uma briga muito forte ainda com uma propriedade que Deus, Espírito puro, absoluta verdade, cocriou. As pessoas querem desfazer de uma ferramenta, deixando de cavar de uma forma disciplinar, pela reforma íntima para fora, para poder ter maior visão para dentro de si, para pegar e jogar fora o ego e viver numa certa, muitas vezes, hipocrisia. Numa mudança supérflua, conveniente, hein? Porque eu não quero comer carne, mas eu sinto vontade. Então você come carne. Agora eu uso o ego, eu não quero comer carne, eu tenho vontade. Eu me conscientizei por mim, não pelo outro, que isso me faz mal, porque eu não quero. Por todas as fibras do meu corpo e da minha alma, eu não quero. Isso faz mal, Tanakai? Não! Isso é o beliscão na tua consciência para o teu ego se acordar e ver que você é espírito eterno, que precisa se reformular, hein? O ego tem sua utilidade. Tanakai, eu tenho impulsos sexuais. Eu não consigo me controlar, eu sou compulsivo, sou ninfomaníaco. Tanakai, eu tenho ansiedade. Tanakai, eu tenho depressão. Maldito seja o ego. Maldito seja o ego. Falta só botar placas para isso, né? Com todo respeito às pessoas, hein? Não! Veja escrever uma placa, maldito seja o ego. Pegue o ego como cimento. E esse cimento, ele vai rejuntar os degraus do grau da tua consciência, formando pela energia da tua mente um degrau. E pisa em cima dele. Buda colocou o ego no seu lugar, dentro do planeta Terra, embaixo da sola dos teus pés. O Shinton? Sim. Por quê? Porque desfazer do ego é desfazer do próprio planeta que vive, que é denso, que necessita de forma. O planeta não é agressivo. O ego é o que provê o espírito, não provas a ser transpassadas, mas caminhos a ser passados pelo seu emanar para cocriar além
de si e por si mesmo outras realidades ainda não experimentadas, ainda não vivenciadas, para tudo continuar na vida e a existir, ok? Sim, e realidades essas vivenciadas aqui mesmo, não em outros locais. Puxa, então, a realidade criada fora, em outro multiverso, necessita da tua autenticidade real, de que você é aqui dentro deste universo, desta galáxia que vocês chamam densa, Sim, um corpo orgânico. Nós somos coligados com tudo em espírito e verdade, mas nós somos graduados ante essa verdade conforme nós vamos nos mostrando pelas forças que são utilizadas da nossa mente, pelas propriedades quantitativas, qualitativas do nosso grau de consciência, e por todo desvelar, através das formas, dos jeitos e das maneiras, e seus apegos também, e suas viciações também, e suas qualidades também, até suas virtudes, que o ego pode nos proporcionar, como um filtro, horas entupido e horas bem lubrificado, e limpo. Então, o problema, se eu lá posso falar, tem palavra que eu particularmente não gosto, mas nesse médio tem que usar o problema. tudo bem. O problema da humanidade, de algumas pessoas, é querer destruir uma ferramenta importantíssima. Então vocês ficam com medo e acabam amaldiçoando-a. Que porcaria de ego esse? Que maldito seja o ego esse? Tanakai, você está dando força ao ego? Não. Eu só estou dizendo que você é mais forte do que ele. Porque quanto mais você perde seu tempo brigando com algo, este algo usa a potência da sua força para ser o tapete que vive escorrendo embaixo dos seus pés. Para ser a banana na calçada lisa que você vive caindo no mesmo lugar. Estado de repetição. O verdadeiro esforço, não para se livrar do ego, mas para utilizá-lo, é ter a mansuetude, é ter a atitude da calmaria interna. Quando você alcança a calmaria interna, você não destrói o ego, você o disciplina. O ego mal utilizado é a mente em fúria. É uma energia à solta e a açoites, sendo lançadas ao léu de uma forma de expansão, não de emanação. É aquela pessoa que direciona toda a sua energia mental em tipos de coisa, em formas de objetivo, em modos de qualificar, em maneiras de quantificar, ok? Sim. Que não é julgamento, Tanakai está apenas no olhar analítico, é análise. E acaba muitas das vezes desfazendo-se do que é mais essencial da sua vida, que é existir naturalmente por ela mesma. Nós vemos que a depressão hoje, ela está aumentando de uma forma absurda porque o ser humano está brigando com a própria sombra. Como diz Tranca-Rua, está dando soco no vento. E vai acertar o quê? O vazio, o nada. Quando o ser humano para de brigar e começa a se revisar, a mudança ocorre. Quanto mais briga e se esperneia dentro de um rio calmo, mais o teu corpo pesa e a água te abraça com carinho e graciosidade, lhe puxando para o solo, lhe trazendo para o fundo, ok? Sim. Não é assim? É verdade. Você é muito bom. Então Tanakai falou muito por cima, porque é para dar conteúdo para você fazer as perguntas, porque você é o médium. E eu sou seu aprendiz, hein? Por favor. Como como somos influenciados por nós mesmos das outras realidades? Por exemplo, eu estando num estado negativo, eu influencio negativamente o meu eu nessas outras realidades. O estado negativo do ser humano é o despertar da sua auto-ignorância de existir.
O ser humano negativo é o ser humano que se ignora na vida. O que é o ignorar? Não dá importância. Ou o que é o ignorar a não dar as verdadeiras propriedades qualitativas e quantitativas a certa situação. Todas as situações que lhe rodeiam, até aquelas que você não percebe, dependem de você para lá estar. E se você realmente não percebe uma fração de uma situação ao teu redor, pode ter certeza, essa situação teve a carência do teu olhar. Não você teve a necessidade de lá estar. Então, as pessoas convertem isso, vivem afobadas achando que estão perdendo o tempo de apenas sobreviver às próprias vidas. Não vivê-las com autenticidade como o próprio. E também entendemos uma coisa. Quando você mergulha no poço de conhecimento de si mesmo pela reforma íntima, você não precisa deixar de ter convívio com seus semelhantes. Você não vai ser arrogante nem estúpido. Um ser manso, sereno, só há de se expressar com a autenticidade do amor próprio por si mesmo e do respeito autentificado e endossado pelo amar, sem impor condições, por o ser por si mesmo como estão, agindo por si próprios como momentaneamente se colocam. Isso se chama respeito. Respeito pela existência alheia. E fé e esperança pela vida, que tudo transforma. Ok? Sim. Mas isso só é consentido por dentro, por mais que vocês tentam incansavelmente vasculhar por fora. As leituras, os estudos exteriorizados só são bem utilizados quando você degusta o que lê, não apenas pelos olhos, mas degusta o que lê pelo cérebro. E dá o gosto verdadeiro pelo que sabe, pela compreensão pura e sapiência absoluta do coração. Isto estaciona dentro de você, como conhecer lógico, desperto pela inteligência, mas refazendo-se pela razão, da existência e da pré-existência comumente consigo e com os outros. Aí vem de novo, respeito. E quando esse conhecimento sai para fora, não sai apenas como um conhecimento que você buscou para dentro, mas sai como uma compreensão plena, em amplitude, de não exercer o que leu, porque senão copia, mas fazer o que sabe, porque consente, como fato daquilo que é. Então o que você bota para fora já não é apenas conhecimento, é tua essência em plena sabedoria de um ser desperto, pelo que concebe como realidade absoluta. Então, esse tipo de conhecimento não necessita subir numa pedra, morar numa montanha, entrar numa caverna e virar 90 anos lá dentro sozinho. Porque o ser humano vive no meio de Deus todo mundo aqui. Mas é um errante solitário em sua vida, porque não se conhece. A depressão é isso. Os depressivos se sentem, não é pensamento, é sentir, como um errante solitário porque não se conhecem. Vivem em descompasso rítmico no tempo de se emocionar, no tempo de sentir e alguns até no tempo de pensar, desconexo com a realidade alheia. E isso causa dentro de si uma lacuna muito grande, porque parece que o mundo para ele não serve, ou ele não serve para o mundo, hein? De fato. Nós estamos começando a chegar lá, não é isso? Uhum. Então, Tanakai, o ego é o quê? O ego nada mais é os paralelepípedos que vão criar a tua estrada de ascensão. Pise com carinho no ego. Não o maltrate a sola dos seus pés. Então, A realidade absoluta que cada um nutre em si não quer dizer que seja a realidade que o cerca. Essa desconexão entre esses dois parâmetros que gera, então,
essa doença psicossomática que seria a depressão? É um dos pontos muito essenciais e muito presentes hoje. É um dos. Mas tocando nesse ponto de uma forma mais amena, nem tudo está em volta de você, é o teu real que você nutre. Você pode ver uma coisa e dizer é bom pela sugestão alheia. Você pode ver uma coisa e dizer é ótimo pela autossugestão do momento que o teu ego observa, deduz pelo grau consciência, ou até mesmo lhe conduz pelas sensações psicológicas e sensoriais, uma sensação ou uma impressão agradável. Mas, ao mesmo tempo, há algo dentro de você, uma inteligência dentro de você que diz: é algo que momentaneamente se faz necessário, mas não é algo necessariamente absoluto ou absoluta para mim existir na minha paz e na minha alegria. Porque quando nós temos outra coisa lá fora para ter paz e ter alegria como essencial e indispensável, é como se nós disséssemos: a minha existência e a minha vida depende da casa que eu moro. A minha existência e a minha vida depende do carro que eu ando. A minha existência e a minha vida depende da sensação de euforia e de paz que todo mundo coloca dentro de mim. Como se nós, ou a pessoa que assim interagisse, fosse um saco vazio, cheio de nada. Você entendeu? Entendo. Pode ser palavras fortes, peço perdão. Tanakai fala com amor. Mas aí entramos numa questão até que é muito comum para algumas pessoas. Geralmente a pessoa se sente um saco vazio e precisa ser preenchida com o externo, com... Mas olha que coisa divina, saco vazio não existe. Sim, Saco vazio não tem borda. eu tenho a O compreensão. saco vazio não tem fundo. O saco vazio não tem voltas. Nós já falamos de 3 coisas que não deixam o saco vazio. O saco vazio, quando você olha as bordas, você vai, de uma forma figurativa, começar a refletir sobre você. Por que eu sou vazio? Quando você olha as bordas, você vai ver ao derredor o que te deixa sentir essa sensação de presilha, de vício, de síndrome, de impulsos, que promove dentro de você essa angústia, essa sensação ruim, que porventura lhe reflete como um ser vazio. E quando você vê lá no fundo, você vai ver que no fundo, o que lhe deixa mais triste é que você sabe em essência que não precisa de tudo isso para ser um saco cheio. Porque quando você se revisa pelas bordas, no suposto saco vazio, quando você se revisa por dentro, pelos lados, no suposto até então saco vazio, e quando você vai no fundo, até então, no mesmo suposto saco vazio, você vê que a sua observação é cheia de vida, mesmo que tenha dor. Que a tua existência, repleta de sofrimento, é cheia de vida. E cheia também até de esperança, mesmo que tenha certos momentos ou muito tempo de dor e sofrimento. O vício de se quantificar e se qualificar abaixo do inanimado que vê é uma das primeiras coisas que cria a dependência de ser depressivo. Porque uma dependência é um vício. Você fica dependente de uma doença, de uma fração de carência absurda que a consciência se limita e que o ego se prende para, de uma forma brutal, horrenda, não como uma emanação, mas como uma expansão a um só ponto, autoagredir-se, porque não se tem merecedor de existir nesse tempo, não se tem benemérito de estar nessa forma humana, agride e esmaga.
com a sua força e energia, através do energismo, do personalismo, que o grau da consciência provê e o que é o ego momentaneamente se aproveita. Você entendeu? Então, essa inversão de valores só é revertida a algo saudável quando a pessoa, o ser humano, começa a, primeiro, não queira ver as maravilhas apenas dessa terra. Procure as penúrias. Um bom tratamento para um bom depressivo, particularmente, a meu ponto de vista, eu vou dividir em dois. Passa? Por favor. Primeiro, procure terapeuta ou médico responsável. Se for doutor ou terapeuta, que seja humano, não apenas um título grudado na parede. Hein? Segundo, envolvendo o primeiro também, faça os tratamentos com um amigo. Com este doutor, ou com essa doutora, com este terapeuta. Precisa ser um amigo humano. Que não tenha piedade de você, mas que tenha complacência. E que tenha cumplicidade ativa, incisiva, não agressiva, para ter autoridade de lhe frear nos momentos certos, como um amigo, ok? E também neste dentro ângulo, tem vários outros, mas eu vou falar em 3 apenas. Respeite o momento do tratamento. Se for um doutor, um terapeuta, o nome que queira dar, da outra pessoa, do outro ser que pode lhe auxiliar para você se curar, se auto-equilibrar e se harmonizar. Procure também, independente da tua religião, da tua crença, métodos de auto-espiritualização. E se você for um evangélico que não acredita em espírito, mas acredita no amor e na caridade, ou no mínimo tem um pouco de amor ao outro humano que sofre coisas mais horrendas do que você, que passa as necessidades mais tremendas e doloridas do que as tuas. Se você não quiser ir numa casa espiritual, vai num manicômio, vai num presídio, vai num hospital de doenças terminais e você não precisa nem entrar lá dentro desses locais, fique na porta. Sente numa cadeira ou se encoste no muro e fique, faça esse exercício. Não precisa entrar para dentro porque você está tão sensível que pode até puxar coisa negativa para você em alguns lugares, pela lei de sintonia. Mas fique olhando até no outro lado da rua, a porta desses locais e olha quem entra. Depois de 1 hora, máximo 2, você sai e pensa. Olha os olhares vídricos que é dentro desses lugares. Olha os ombros curvados para baixo que entram nesses lugares. Mas não deixe de olhar também aquelas pessoas que levam essas que entram assim, e até mesmo algumas que assim entram, mas não deixam de dar um sorriso, um abraço, um vai com Deus, um muito obrigado, eu vou vencer. Eu não vou continuar assim. Olhe os choros, olhe as lágrimas, mas não deixe de ver os sorrisos. Sempre há alguém pior do que a gente. E quase sempre os piores que estão do que a gente exercem a coragem que nós não utilizamos. Pela atitude do amor próprio, ok? Bom remédio, né? De fato. Mas isso tudo parece simples falar, mas necessita um exercício. Para fazer este primeiro, tem que fazer o segundo. E para fazer o segundo, o primeiro. Eu não estou pedindo para a pessoa entrar no hospital. Apenas olhe. Tem uma identificativa para ver que também existem espinhos que devem ser tão cuidados como a flor. Porque as pessoas, se o notarem, elas não entram em depressão apenas pelos espinhos. A maioria das pessoas entra em depressão porque não tem a flor do seu lado. Porque não tem a vida que supostamente o sistema impõe para todo mundo. Mas o espinho é tão valoroso do que a flor. Porque, como eu já disse até para esse médio, se não tivesse espinho, ninguém olharia a flor com graciosidade. E ninguém a tocaria com tanta leveza. Veja então? A graciosidade de ver um espinho numa flor é entender que o equilíbrio dos polos
é que provê a beleza. O desequilíbrio dos polos bem e mal é que provê a fascinação. E fascinação tem até pelo bem, tem pessoas religiosas fanáticas. Matam por amor, não é isso? Isso não é fascinação? Então, a depressão, para ser tratada, necessita sim ter a pessoa que tem depressão uma identificativa psicológica. Não que existe pessoas piores do que ela, mas existe pessoas que precisam dela. Sim, precisa de você que está ouvindo, Tanakai. Você que chorou, você que está chorando aí. Precisa de você para dizer: meu irmão, eu não tenho muito para te oferecer, mas eu tenho meu ombro e choro contigo. Você vai ver que esse ato, mesmo dolorido, vai ser terminado com um suspiro de alívio. Certeza absoluta de Tanakai. Absoluta. E esse suspiro de alívio é o medicamento do espírito que está trazendo para a alma carnada. Trazendo maior mansitude à mente, trazendo dentro desse labirinto um caminho mais luminoso para o grau de consciência e fazendo o desembrutecimento do ego, desapegando de tudo que envolve as aparências para ele mergulhar em sua essência, espírito eterno. Ok? Entendi. E assim a pessoa vai se tratando em templos espíritas, espiritualistas, evangélicos, católicos, budistas, shintoístas, taoístas, não importa. Mas vai se tratando com amor e vai se medicando com seu próprio amar. As orações são boas, as músicas são maravilhosas. Os exercícios físicos, principalmente os alongamentos, para a pessoa que tem depressão, maravilhoso. Quanto mais se alonga, mais os meridianos se desobstruem e a energia corre no corpo. Isso é magnífico. A alimentação, que eu não vou aqui classificar com carne ou sem carne, o coração de vocês é de carne, mas é puro, e tem outros que também não são tão. Não é assim? É verdade. Então é a essência que reanima. E a essência que reanima a vida não é carnívora. Está pouco se lixando para isso. Então comam que vocês se sintam bem, mas não tenham desmandas. Bebam que vocês se sintam bem, mas não criem desmandas. Respeitem o organismo orgânico. Tenham respeito por vocês. E digo, tenha respeito até mesmo pela tristeza que tu sente. Porque muitas vezes a tristeza cansa de ti. A depressão é a tristeza cansada daquele que vive a alimentando. Sabia disso? Não. Então tem horas que nós devemos dar uma trégua, pegar a bandeirinha branca e dizer: descansa um pouco, tristeza, porque agora eu vou tentar ter uma atitude de alegria. Vou tentar ter uma atitude de felicidade, fazendo algo diferente de recorrer a ti para existir na dor, para diferenciar o caminho da rua, para talvez, mesmo depressivo, tentar me encontrar no amor, principalmente no amor próprio. Hoje então? Então são palavras que para o depressivo dói, porque é difícil sair disso sozinho. Mas por favor, meu irmão e irmã que ouve, você não está sozinho. Você tem a partir de hoje um espírito falando por uma rádio, por um amigo João, mas com muito amor Tanakai diz: eu, Tanakai, estou com você, pelo menos nessas palavras. Jesus Cristo, como é? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo está com você. Buda está com você, Maomé está com você. Shiva, Krishna, Ganesha está com você. Gaia está com você. Pitágoras, Sócrates, Confúcio, Zoroastro, Zaratustra está com você. E todos os mestres que vocês acreditam e creem, o Espírito Santo está com você. A vida te sugere todos os dias: vem a mim. E a existência lhe convida sem som, mas perante a tua essência,
estou com você. Assim como o teu pé, que está agora, move-se para frente. Assim como os teus olhos, mexe as pupilas. Assim como a tua respiração insiste em teus pulmões e desvaziar os mesmos. Tanakai crê, tem fé em sua melhora, porque a vida é testemunha disso. E a existência provará. Vixe, então? Muito bom. Muito obrigado, João. E graças a Deus por isso, pois esse é o tipo de informação que ativa a nossa, aliás, ativa não, desperta a vontade que temos de melhorar. Existe uma técnica, antes de eu já partir, se você me dá mais uns 5 ou 6 minutos, por favor. Tanakai, o senhor tem o tempo que quiser. Muito interessante, né? Uma vez eu sorri para esse médium, que ele estava sentado assim, sorrindo e tocando as mãos. Tocou a mão no joelho, sorriu. Tocou a mão no joelho, sorriu. Sorriso sem graça, tudo amarelo. Mas ele escova dente, hein? Mas sorriso sem graça, tudo amarelo, tudo. E ele era muito assim, novo, né? Era até mais velho do que agora, porque na época ele tinha 18 anos, era um pouco mais velho, hein? Então ele botou lá, mão no coração, sorriu. Porque ele leu no livro, né? Médio era evangélico, depois lia, queria fazer tudo, hein? Que existia uma técnica oriental de mandar sorriso, mandar luz para os seus órgãos. Muito bom. Tanakai não falou nada na hora, deixa passar. Deixa ele perguntar, né? Porque sabe como é que é. O problema Tanakai é muito fofoqueiro. Tanakai fica ansioso, nervoso, rói unha, arranca cabelo, se a pessoa não fala Tanakai. Então, quando ele falou Tanakai, Tanakai falou com ele assim. Continua fazendo isso, mas eu posso dar uma opinião? Ele disse sim. Então, criou-se um círculo de cordialidade entre nós, ok? Sim. E a cordialidade, ela é parceira como um caminho da verdade. Ela lubrifica o pneu e ela deixa plana a estrada da autenticidade mútua entre amigos, ok? Então, amigos que me escutam, sejam cordiais. Nisso, eu disse assim, eu não vou lhe ensinar uma técnica, é apenas um palpite, mas não é um jogo. Vá na mãe natureza, vá em algum lugar que você admire sem querer comprar. Que você se sinta bem sem querer possuir. Que você tenha se aconchegado sem querer impor que aquilo permaneça eternamente assim. Como você acha que é, ou como você quer que esteja. Isso, na época ele tinha cabelo, né? E como eu sou muito maldoso, ele tirou um monte de cabelo, porque ele ficou pensando aonde que eu vou fazer isso. Porque se eu ir para um lugar que tenha loja, eu vou querer comprar tudo, eu vou querer botar em mim, vou querer embutir no meu corpo. E talvez eu qualifique o que eu viste mais do que minha essência. Veja então? Sim. Se eu ir caminhar junto com meus parceiros, ele falava assim, gíria, na época, né? Amigo, colega, né? Colega, amigo, estou lembrando agora aqui. Ele poderia ir no cinema, ir nesses bares, ir nesses lugares, os meninos jovens fazem o que quer, né? O que acha que é correto, né? E nesses lugares, provavelmente, eu vou querer. Mas nem sempre nos lugares que eu quero, é os lugares que eu atuo com autenticidade perante a essência do meu ser. Perante a qualidade plena em virtude do meu é. Em sã consciência de lá estar. Entendeu? Depois que ele bateu cabeça, olha que demorou bem pouquinho, demorou quase 3 meses, hein? Ele pegou e se sentou numa pedra no meio do mato, que ele foi a pegar erva, que a vovó dele gostava de chás, mesmo evangélica, mas pegou erva lá. Umas ervas assim, né? Ele aprendeu com a vovó dele.
os pormenores não importam, mas era para ajudar uma pessoa. Ele pegou um chá, erva, né? Sim. E ele lembrou da nossa conversa e ele se sentou numa pedra. A pedra não era bonita, mas a paciência que ele teve foi maravilhosa. Isso é para todos que me ouvem, hein? E se sentou nessa pedra toda torta, toda feia. O bumbum dele doeu porque bateu no ossinho, né, no cox, não é isso? Sim. Mas ele estava tão aliviado por estar naquele local que oferecia a ele mesmo, entendeu? Sim. Ele encontrou um local que oferecia a ele a não ser a ele mesmo. O mar faz isso. As cachoeiras faz isso. As pedreiras, as matas faz isso. Deitar na grama e olhar para o céu faz isso. Sabia disso? Oferece vocês a vocês mesmos. E preferência, vamos lubrificar mais essa tela maravilhosa. Vamos fechar os olhos e respirar profundamente, tocando com a mão esquerda nosso umbigo e com a mão direita por cima e soltar, como se tivesse uma bexiga de ar no baixo ventre. Enche e solta pela boca deste lugar. E assim fica 5, 10, 15 minutos. A formiguinha que está mordendo o teu pé nem incomoda mais, porque a tua essência está lá. O bumbum, que o ossinho está lá apertando no cóccix, na pedra, nem dói mais. E não há de doer depois, porque tua essência está lá. E o lugar que você está não está lhe oferecendo algo para você se identificar melhor, lhe satisfazer melhor porque você comprou. Mas está lhe oferecendo, toma você mesmo. Doe-se. É uma doação, hein? Deus doa você para você mesmo. Deus não bota na vitrine para você comprar. Deus não bota cores para você qualificar. Por mais que você diga, Tenecai, mas eu tive que no mar azul, mês verde, esmeralda. Não é esse tipo de cor ou conotação. Pelas matizes, pelos tons que eu estou dando. Mas sim pela essência que fica pelo triz, no bom sentido dessa palavra, um triz, entre o que você provê para fora, ao qualificar divino e sagrado que você possa nutrir por dentro. Ok? Façam esse exercício. Vão para uns lugares de vez em quando que ofereçam vocês para vocês mesmos. E de preferência vocês para vocês mesmos de uma forma nua e crua. Alguns vão chorar convulsivamente, outros vão se sentir muito mal. Tudo é tratamento do teu espírito quieto, calmo, provendo a tua mente uma energia mais refinada, mais emanada de que direcionada apenas pela uma expansão, muitas das vezes agressiva, incisiva, e por que não dizer, até em certos aspectos, pelo grau da consciência e o desvelar do ego bruto e ferrenho, corrosiva, causando a depressão e outras síndromes em si, na expressão do energismo do psicológico, do momento de que assim quem vive, hein? Então vá nos sítios da mãe natureza. E depois que fazer esse exercício, junto com o exercício de procurar um profissional que fale, que motive, que ajude, que puxe a orelha, que faça você sorrir despretensiosamente. E que também você chore junto ou não junto, despercebidamente. Mas que sinta você como um ser humano banhado de esperança, cheio de vida, caminhando ante a estrada da existência. E depois vá também fazer o exercício na porta desses lugares que eu disse, ou no outro lado da calçada. Faça essa autoanálise nos olhares até mesmo de dor e sofrimento. Não para ver que o outro está sofrendo mais, mas para ver que tem um outro que sofre a mais, que precisa de alguém que sofre a menos. Você que me ouve, ser humano momentaneamente depressivo. O que te inibe a ajudar essa pessoa que sofre mais do que você?
Pare de procurar a dor. A dor já está cansada. Por isso que você está depressivo. Só há um caminho, que não é a morte, a aniquilação, mas que é o amor. E ele não vem para destruir a dor. Ele vem apenas para colocá-la no lugar certo. Para refazer você um ser perfeito, um espírito que é, sobre este planeta vida, organismo, vida, planeta Terra. Eu lhe agradeço, João. Eu que agradeço, irmão. Muito obrigado por tudo o que você falou. Seu silêncio, a doutrina Tanakaya. Muito bom isso. Muito obrigado a todas as pessoas. E hoje, quem quiser, né? Ou toda segunda-feira, a gota de conhecimento, que foi o nome que nós sugestionamos, quando demos sugestão para esse mês de janeiro colocar, não é a gota de lágrimas, mas é a gota de água viva, é a alma. A alma é uma gota para nós. E como diz Brasil, fiquem com Deus. Tenham paz em vossos corações e alegria e autossatisfação, pelo agora que estão. Washington? Graças a Deus, irmão. Washington Assato. Até a próxima encontro. Deus quiser, hein? Graças a Deus, hein? Graças a Deus.